Agora eu preciso falar para vocês. O livro de Eclesiastes é um presente para nós. O livro de Eclesiastes é um presente, primeiro, pelo autor de Eclesiastes. Salomão é um personagem muito estudado por todos nós. E até quem não é crente sabe quem foi Salomão. Primeiro. Segundo, o livro de Eclesiastes é um presente por causa do momento em que Salomão estava. Salomão estava no final da sua vida, na sua velhice. Ele tinha passado todas as experiências de vida, promessas de Deus se cumpriram na vida dele. E aí no final da vida dele, ele vai parar e vai dizer aquilo que ele fez, o que ele não fez, o que serviu, o que foi de bom e o que foi de ruim. Olha que oportunidade nós temos. Se eu falar para vocês que as melhores conversas que eu tive na minha vida foi com pessoas mais velhas. Talvez a melhor conversa que eu tive, o melhor momento que eu tive na minha história de conversar tete a tete com uma pessoa foi com meu avô, sentado na área na casa dele, na frente dele numa cadeira, e ele contando as experiências de vida dele. É uma coisa boa demais você ouvir um senhor em idades falar das suas experiências de vida. É muito bom. E terceiro, por que Eclesiastes é um presente para nós? Pelo seu conteúdo. Imagine Salomão dizendo sobre as experiências dele. Imagine Salomão pegar o seu neto, como o meu avô pegou a mim, colocar na frente e ter uma plateia ali também, ele começar a dizer: olha, eu passei por isso, evita isso, vai nisso daqui. Olha que experiência tremenda nós teríamos. Tudo bem que quando você pega a linguagem de Eclesiastes, você vai ver que ele não fala só para pessoas conhecidas, porque todas as vezes que ele usa o termo Deus, ele usa o termo Elohim. E aí usava-se o termo Elohim quando tinham pessoas que não eram da parte de Israel, porque se fosse assim, certamente ele usaria o termo Yahvé. E aí em Eclesiastes, ele, quando se refere a Deus, ele não fala Yahvé, ele usa Elohim, possivelmente porque ele não falou só para pessoas conhecidas e do povo de Deus, mas também pessoas estranhas. Ou seja, isso daqui não é só para o povo de Deus, mas para aqueles que não conhecem quem é Deus. Os ensinamentos de Eclesiastes não é só para quem é dentro da igreja, mas também para quem está fora da igreja. Ou seja, não é só para um ambiente como este, mas é para levar para dentro da nossa casa aqueles que não conhecem a salvação em Deus. Olha que oportunidade que o Senhor está nos dando. E aí, quando ele começa a falar das suas experiências, ele fala das grandes coisas que ele fez. O capítulo de número 1 e capítulo de número 2, o verbo está sempre no passado. Se você voltar aí, capítulo de número 1, o versículo de número 12, ele vai dizer: fui rei. Está no passado. Versículo de número 13, apliquei o meu coração. Está no passado. No versículo de número 14, atentei para todas as obras. Versículo 8, amontoei. Versículo 9, engrandeci. Versículo de número 9 ainda, aumentei. Versículo 10, neguei. Versículo 11, olhei. Versículo 12, passei. Versículo 15, disse. São 2 capítulos onde ele separa especialmente para dizer todas as coisas que ele fez na terra durante toda a sua vida. E aí ele vai dizendo o que ele fez e vai aplicando todas as coisas, o que foi bom e o que foi ruim, o que agradou e o que não agradou ao nome do Senhor. E aí, se você for ver, Salomão fez grandes coisas. Entre as duas coisas que Salomão fez e falou, foi sobre suas grandes conquistas territoriais, a expansão do reino, sobre o domínio de Salomão. Não sei se os irmãos sabem, mas Israel cresceu de uma maneira estrondorosa sobre o reinado de Salomão. Outra coisa foi sobre, claro, suas grandes riquezas. Ele vai dizer: juntei para mim ouro, prata, joias, sem contar os servos que ele ajuntou para si. Foi o período de maior riqueza no povo de Deus, foi o período de Salomão.
Aí ele vai dizer também sobre os seus estudos científicos. Salomão entendia sobre plantas, sobre pássaros, sobre climas. Ele tinha sobre ferramentas naturais. Ele foi escritor, falou sobre os seus inúmeros provérbios. Ele foi músico das suas belas músicas, inclusive músicas em salmos. Ele falou sobre os seus grandes projetos arquitetônicos. Foi um grande arquiteto, inclusive estava à frente do trabalho de construção do templo do Senhor. Olha que homem que fez grandes coisas durante a sua vida inteira. Não sei se você se recorda, Deus deu um projeto, surgiu no coração do seu pai Davi, mas quem colocou em prática foi Salomão como arquiteto. Ele fez grandes coisas. E aí ele passa 2 capítulos falando de tudo o que ele fez, mas ele chega no seu final e vai dizer que tudo isso foi ilusão. Tudo o que ele fez foi vaidade. Ele diz assim: é inútil trabalhar a vida inteira numa intensidade louca e não ter tempo para desfrutar do fruto do seu próprio trabalho. Ele vai dizer: do que adianta você se matar como um louco trabalhando, construir grandes coisas, ter um palácio como casa, mas o que ele está querendo dizer, mas se for perguntado qual é a cor do quarto do seu filho, você não sabe, porque você não entra lá. É isso que ele está querendo dizer. Do que adianta você construir, mas não desfrutar? De que adianta tanta correria e tanta loucura, se você não consegue nem abraçar mais o seu filho e nem ficar com os seus filhos mais? Não há tempo mais para isso. Ele vai dizer sobre a ilusão das riquezas. Ele diz assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Que tem tanta ambição de ficar rico, nunca terá o que quer, porque sempre que conseguir o que quer, o seu coração vai desejar algo mais. Não adianta de nada. Então essa loucura toda sempre vai ser um ciclo. O versículo de número 13 do capítulo 3, ele vai revelar qual é o verdadeiro presente. Ele diz assim: olha, aproveitar das conquistas e dos frutos do próprio trabalho é um presente dos céus, é um presente de Deus. Ou seja, estar com seus filhos, desfrutar até da sua bela casa, estar com a sua bela esposa, seu belo esposo, é um presente que Deus te deu. Então por que não há mais tempo para proveito? Aleluia! Olha o que Deus vai chamar nossa atenção nesse livro. Ele diz assim: olha, melhor é o trabalhador assalariado. Olha o que ele está querendo dizer, e eu peguei para mim: melhor é o trabalhador que ganha pouco, mas coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Falei: Senhor, está falando comigo. O trabalhador assalariado aqui, o que ganha pouco, sou eu, Senhor. Fala ao meu coração. Mas ele vai me revelar: Tiago, é verdade, mas melhor você está aí com um pouquinho que eu estou te dando, mas quando você dorme, há uma paz no seu interior. Ele vai dizer em Eclesiastes assim: quanto maior o terreno, mais boca para sustentar, mais funcionários para pagar salário, e mais agonia no coração. É ou não é um livro contemporâneo? É ou não é um livro para os nossos dias? E aí é no capítulo 3 que está o tema deste trabalho. Ou seja, o ser humano tem que tirar o seu cavalinho da chuva, porque os seus projetos, os seus sonhos, tudo que envolve a sua vida está sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso. E aí nós entramos no primeiro tempo desse tema. Tempo. E que tempo é esse? O primeiro tempo que Salomão fala nos 2 primeiros versículos. Você pode fazer uma divisão aí no capítulo 3.
e nos versículos que nós lemos. O primeiro tempo está inserido nos 2 primeiros versículos, quando ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. O primeiro tempo é um tempo determinado, chamado de processo. É aquele tempo que tem início e tem fim. Ele diz assim: nascimento e morte. Esse tempo, ele inicia já com o seu tempo pré-estabelecido para ter um fim. E quem estabelece esse início? Deus. Quem estabelece o final, quando acabará? Deus. Do início ao fim, é Deus quem determina. E Deus, por determinar início e fim, Ele não negocia com o ser humano o tempo de permanência. Eu não sei se os irmãos compreenderam, mas Deus, como autor e consumador deste tempo de processo, Ele não negocia comigo e com você o prazo desse tempo. Não tem como. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai contra a sua própria palavra e aquilo que Ele estabeleceu. Deus estabeleceu 6 dias para a criação de todas as coisas. Ele respeitou 6 dias. Cada dia fez uma coisa. E aí a ordem da criação é um exemplo. A safra de um fruto, o colhimento de um fruto, é outro exemplo. Há um tempo de você semear e um tempo de você colher. É um processo. E quem é que pode interferir nesse processo? A não ser o próprio Deus que estabeleceu. Ninguém. O ser humano consegue tete a tete com Deus negociar esse tempo? De maneira nenhuma. Deus estabeleceu o plantio e o tempo do colhimento. O nascimento de uma criança, da sua fecundação, a concepção, até o nascimento da criança já está pré-estabelecido e ninguém interfere. São coisas estabelecidas por Deus em todas as coisas. Quer ver na vida do homem? Vamos pegar alguns exemplos aqui de processos estabelecidos por Deus. Quem se lembra do processo de Naamã? Deus estabeleceu quantos mergulhos para ele? 7. E ele mergulhou 5 vezes? Mergulhou 7. Quem se lembra do processo da conquista de Jericó? Quantas voltas foram dadas? 7 voltas. Teve o seu início na primeira e o seu final estabelecido na última. Quem se lembra do processo da permanência do povo na Babilônia? Foram 70 anos e a Bíblia diz, estabelecida por quem? Por Deus. Houve negociação com Deus? Até houve, Senhor, muito tempo, mas Deus, eu estabeleci. Eu estabeleci. Não há negociata com Deus. Quem se lembra do processo de Davi? O início, o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça, até ele chegar com a coroa na cabeça dele. Foi ou não foi o processo? Com início e fim. Talvez um dos mais conhecidos, quem não se lembra do processo de José, do sonho dentro da casa do pai dele, até chegar à casa e o palácio de Faraó. Tempo de processo. Não houve negociação, houve início e fim. Esses dias a Heloísa me surpreendeu com um pedido. Ela disse assim: papai, vem aqui. Eu falei: o que foi, Heloísa? Ela disse assim: papai, eu não quero crescer. Papai, eu não quero crescer de jeito nenhum. Quando ela pede de verdade, dá uma dó. Papai, eu não quero crescer. Eu falei: meu Deus, filha, que pedido é esse? Por que você não quer crescer? Papai, quando eu for adulto, como que eu vou brincar com os meus brinquedos, papai? Eu falei: filha, tá aí uma verdade que só Deus para revelar para uma criança. E filha, se eu tivesse o poder de não fazer você crescer, eu usaria fácil. Que você ficar assim, né, pastor? Do jeito, né, pastor?
Do jeitinho que você está, filha, eu usaria, eu pediria para Deus, mas filha, eu preciso revelar uma coisa, você vai crescer, tudo tem o seu tempo, e enquanto você está no tempo de criança e de brincar com seus brinquedos, aproveite, que é muito bom. Aí vai vendo, teve um dia que eu cheguei, talvez, irmãos, talvez na mesma semana, cheguei do trabalho, ela vem, papai. O que foi, Heloísa? Papai, eu tenho um pedido para fazer. Eu falei, o que foi? Papai, eu quero crescer rápido. Papai, eu quero crescer. Será que amanhã eu já conheço grandona? Eu falei, filha, as coisas não é assim. Não, mas por que você quer crescer, filho? Na mesma semana. Ah, papai, sabe o que é? Eu estava ajudando a mamãe a trocar os irmãozinhos. Mas ela falou, filha, você é muito pequena ainda. E não dá para me ajudar. Então, papai, eu quero crescer logo. Eu falei, filha, tá aí uma coisa que eu também não consigo fazer. É fazer você crescer rápido demais. Esse pedido da Heloísa parece ser engraçado, mas isso revela muito sobre nós. Dependendo como está a nossa situação, nós queremos que o tempo passe depressa. É ou não é? Nós queremos negociar com Deus o quando vai ser cumprida a promessa que Ele tem na nossa vida. Mas escute uma coisa, promessa de Deus não tem negociata. Você pode ser como a Heloísa, filhinha querida do papai. O processo de crescimento vai passar sobre a sua vida, o início e o fim vai se passar, e o Senhor não vai mudar. Ah, Tiago, é que você não me conhece, rapaz. Eu sou com Deus, sabe, tete a tete, canela de fogo, mulher de oração, falo 5 línguas estranhas. Se eu orar a Deus, o negócio acontece, mas nesse processo, não tem quem possa mudar. Só que aí Deus vai nos revelar algumas coisas. Mesmo que você está passando em nenhum processo, mas você pode agora fechar os seus olhos, levantar as mãos e dizer: graças, Senhor, nós te damos. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque tem nos faltado tudo, mas não tem faltado presença de Deus. E Deus é alguém que característica, que manda a sua presença no palácio e na caverna, no palácio e no berço, no palácio e na prisão tem presença de Deus. Se acharam que no berço Deus não iria nos encontrar, se enganaram. Aqui está a presença de Deus mais uma vez na nossa história. Seja corajoso, seja corajosa. Tudo isso é pertinente dentro de um tempo de processo que Deus preparou para a sua história. Tristeza e alegria, choro e sorriso, bonança e escassez. E eu quero terminar falando sobre o terceiro ponto: tempo e propósito. Porque o Senhor não só estabeleceu o tempo, como Ele estabeleceu um propósito. Talvez se eu falar para você, você já escutou várias vezes: olha, o processo que você está passando tem um propósito. Você já sabe aqueles clichês? Mas quando você vai estudar a história da vida dos grandes homens e mulheres de Deus, você vai ver que durante o período de propósito e o tempo dentro do período de propósito que eles passaram por tristeza e por aflição, para todos eles houve um propósito maior. E eu vou te revelar algo: não é diferente na sua vida. Deus tem um propósito com tudo isso que você está passando. No livro de Gênesis capítulo 12, eu já vou encerrar, pastor. Gênesis capítulo 12, você se lembra? Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra. Nem Abraão era ainda, nem Abraão.
Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei, tem toda aquela promessa. Sai, Abraão, da sua família. E aí Deus, através daquele homem, da família daquele homem, Deus deu um crescimento muito grande, fez para si uma grande nação, a ponto de você ler no texto bíblico, muitas vezes, as pessoas reconhecendo Israel, reconhecendo aquele povo como o povo do Deus, muitas vezes do Deus invisível, é ou não é? Ou do povo que tem um Deus único, porque era comum os povos ter vários deuses. E o povo de Israel ficou conhecido como o povo do Deus único, ou do Deus invisível, que não precisava de madeiras, de estátuas, para a sua adoração, para a adoração do seu culto. Mas quando via o povo de Deus, já vinha lá o povo de Deus único. Passou-se um tempo, tem um tempo de espaço entre o Antigo e o Novo Testamento, que nós chamamos de período interbíblico. Inter é de dentro. Há um tempo dentro desse período em que se levantou várias nações. Se levantou um grande guerreiro chamado Alexandre o Grande. E aí, de uma forma espetacular, Alexandre o Grande começou a dominar, muitas nações, ganhar muito território. E aí ele morre, se levanta 4 generais. Um desses generais tomou conta da região que é a Palestina, inclusive onde ficava Jerusalém, e ali começou a dominar ali. Tempos depois, se levantou agora uma grande nação, um grande império, o Império Romano, que subjugou esses generais, e aí agora domina inclusive sobre a Palestina, com o qual estava o povo de Deus, com o qual estava Israel. E aí o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, ele vai falar em um tempo que veio, em que estava já os romanos subjugando aquele local e inclusive o povo de Deus. E aí Paulo vai falar assim, Gálatas capítulo 4, versículo 4: e vindo a plenitude dos tempos. Paulo diz assim: e vindo o tempo perfeito, nasceu de mulher, quem? Jesus. Olha o que ele está revelando. E quando Paulo fala em Gálatas 4:4, e vindo o tempo perfeito, ele está lembrando dessas 3 nacionalidades. E por que o tempo é perfeito? Primeiro, pelos judeus, que a religião monoteísta, ou seja, de apenas um Deus, estava muito dissolvida. As pessoas conheciam o que era essa religião e o que era esse culto judaico naquele tempo. Segundo, porque é um tempo perfeito, porque com Alexandre o Grande, ele não só conquistou territórios, mas ele difundiu em toda aquela região o helenismo. Que é o helenismo, a cultura grega, a língua grega, ou seja, você podia ir em todos os lugares, e em todos os lugares se falava a língua grega. E o terceiro ponto, que é um tempo perfeito, justamente pela nação romana, pelo Império Romano, porque como os romanos, eles não só subjugavam o seu povo, como eles permitiam que o povo adorasse os seus deuses, mas também trouxe a infraestrutura. É com os romanos que agora você consegue ir de uma província para outra em estradas. Foi os romanos quem construíram as estradas. Você vê documentários aí, fácil acesso na internet, dos romanos fazendo com uma tecnologia fantástica para aquela época, construindo pontes e estradas que ligavam de uma região a outra em poucos dias, de caminhada ou de cavalos, o que era comum naquela época. Então Paulo está dizendo assim, olha, e vendo o tempo perfeito para o nascimento do Salvador da humanidade. Por que tempo perfeito? Porque agora a pregação daquele que nasceu ficou mais fácil, é ou não é? Quando
assim, olha, eu vim em nome de Deus, as pessoas já sabem de que Deus que estão falando. Ou seja, para se comunicar não haveria dificuldade, porque Paulo prega muitas vezes em grego, para todas as nações. E por último, agora você vê Jesus utilizando as estradas romanas para ir de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quando o Senhor é assunto aos céus, quem faz isso são os discípulos, é Paulo, chegando até a Europa, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Então o que eu quero dizer, quando se levantou lá em Gênesis capítulo 12, Abraão sendo chamado por Deus, ele achou que o propósito, pastor, era só realizar o sonho do seu coração, ter uma família abençoada e nada mais. Não, Deus tinha um propósito muito maior em te levantar uma nação para si. Quando Alexandre o Grande começou a conquistar isso, vitória ali, vitória aqui, vitória ali, ele achou que era para engrandecimento do próprio nome dele, mas Deus tinha algo com a língua que seria dissolvida em toda aquela região. Quando o Império Romano começou a avassalar tudo, derrubar tudo e construir as estradas, o Império Romano achou: nós somos poderosos, ninguém poderá nos tirar daqui. E Deus olhando lá de cima: vocês estão fazendo nada mais aquilo que eu ordenei, o meu propósito, estão de em cima dos propósitos de vocês. Isso é para que você entenda que os seus sonhos e os seus projetos estão subjugados aos sonhos e os projetos daquele que está no céu. Todas as guerras, todos os períodos de paz, todas as derrotas ou vitórias, esse período tinha um propósito maior, era preparar o mundo para a vinda do Salvador da humanidade, de Jesus Cristo. E o que o Senhor quer que você entenda nessa noite é que todas as suas derrotas, todas as suas tristezas, todas as suas lágrimas, todos os seus choros têm um propósito maior: é glorificação, é exaltação de apenas o nome de Cristo, o nome de Jesus, o Salvador da minha e da sua vida. Mas como é bom viver tempos em que Deus nos alegra depois do choro, ou clareia o céu depois de tempos chuvosos. Eu quero fazer uma oração simples com você, rápida, e eu vou passar para o pastor. Mas que você não saia decepcionado com Eclesiastes, que você não saia decepcionado com Salomão, e que muito menos você saia decepcionado com o Espírito Santo, por tudo que o Senhor nos revelou nessa noite. Esse é simplesmente o tempo em que Ele preparou para nós. Amém?